Boa tarde, eu vou dar início à apresentação da 10ª Mostra de Extensão do IFPE. O nosso projeto é intitulado Conexão Alimentos, podcast como ferramenta educativa na área da ciência e tecnologia de alimentos. É executado por mim, Thaís Vitória de Lima, e pela aluna Ana Carolina Ribeiro de Oliveira, sob a coordenação da professora Débora Amaral. Mas o que é um podcast? Podcast é um arquivo digital de áudio que é transmitido pela internet como um modelo de rádio, só que na web, e que também tem se expandido como uma nova maneira de ensinar e de aprender. Tem como características principais a criatividade, interatividade, mobilidade, interdisciplinaridade e a inclusão. Assim, tem se estabelecido como uma nova ferramenta pedagógica, conquistando seu espaço no meio educacional por contribuir para o aprendizado dos alunos em diferentes ritmos, considerando que estes podem escutar diversas vezes o mesmo áudio no intuito de compreender melhor o conteúdo abordado, podendo ainda ouvir dentro e fora da sala de aula. E, além disso, o próprio processo de produção do podcast já possibilita esse aprendizado. Diante desses fatores e dificuldades vivenciadas na pandemia, em 2021 criamos um programa de podcast sobre ciência e tecnologia de alimentos, chamado Conexão Alimentos. Portanto, o objetivo desse projeto foi continuar a produzir e difundir materiais educativos digitais sobre ciência e tecnologia de alimentos no formato de podcast, como ferramenta pedagógica para o fortalecimento das atividades de ensino e extensão do IFPE Campus Barreiros. Os principais materiais utilizados foram notebook e celular. Quanto às ferramentas digitais, foram definidas aquelas que possuem uso acessível, simples e gratuito. Desse modo, foi usado para a produção de arte gráfica o aplicativo Canva, que possui um imenso banco de imagens, ícones e templates. Para a produção dos podcasts, os aplicativos Audacity e Anchor. As plataformas de streaming foram o Spotify, Google Podcast e Anchor, e para o compartilhamento, WhatsApp e Instagram. Boa tarde, irei dar continuidade à apresentação. As etapas de produção do podcast são divididas da seguinte maneira. Primeiramente, tendo a definição dos temas e escrita dos roteiros, os quais contêm uma apresentação, que é a apresentação do aluno e do tema, o desenvolvimento do conteúdo e a despedida. Após isso, temos a gravação do roteiro e a edição dos áudios, no qual ocorre a limpeza de ruídos dos áudios, o acréscimo da vinheta, bem como o aumento do áudio. Temos a hospedagem do áudio na plataforma Anchor e a partir dela é distribuída para as demais plataformas, sendo publicado no Spotify e no Google Podcast. E por fim, temos a divulgação, que é realizada tanto no WhatsApp como no Instagram. Aqui, nós temos o perfil do Conexão Alimentos no Spotify, onde somos mais ouvidos pelo nosso público. Inicialmente, temos uma breve explicação do que é o Conexão Alimentos, onde deixamos claro que o Conexão Alimentos é fruto de um projeto de extensão, quais os nossos objetivos e como nosso conteúdo pode ser útil para o nosso público. Também temos meios de comunicação para que nosso público se comunique conosco. E temos um áudio de 1 minuto onde contém todas essas informações. Aqui nós temos o perfil do Conexão Alimentos no Google Podcast e na plataforma Anchor. Temos um total de 25 episódios publicados, sendo que 5 deles foram publicados entre março e junho deste ano. Os podcasts são sobre controle de qualidade, para seguir as recomendações da legislação para as boas práticas de fabricação dos alimentos, onde descrevem a higienização, descrevem a sua importância, os seus critérios, as orientações quanto à higienização, as medidas preventivas e quais as consequências para o estabelecimento que não se adequem. Para análise de desempenho, foram verificados dados disponibilizados pelas plataformas de podcast. Assim, foi verificado que os episódios somam cerca de 2.000 vezes de inicializações. E quanto à região que o público escuta Conexão Alimentos, 89% são do Brasil.
com destaque para Pernambuco, Ceará, São Paulo, Rio Grande do Sul, Alagoas e Minas Gerais. E os demais 10% foram acessos fora do Brasil. Para a apresentação dos podcasts publicados, foram feitas artes gráficas buscando atrair a atenção pela cor intensa e curiosidade por usar elementos relacionados ao tema do episódio. No caso da divulgação realizada nas mídias sociais, WhatsApp e Instagram, foram acrescentadas também na arte a indicação de quais plataformas o ouvinte pode utilizar para ouvir. Portanto, entende-se que a produção e compartilhamento de podcast como material técnico e informativo sobre ciência e tecnologia de alimentos é uma estratégia eficiente para fortalecer as ações de ensino e extensão, bem como propagação do nome do IFPE Campus Barreiros. Gostaríamos de agradecer à Pró-Reitoria de Extensão do IFPE, bem como à Coordenação de Extensão do Campus Barreiros.